Bom galera, aqui é o Tarcísio e estamos com esse vídeo que é o vídeo introdutório de uma nova série que vai ter aqui no canal, que vai ser só sobre Dungeon Crawls. Quem acompanha sabe que eu sou maluco por Dungeon Crawl, gosto demais, é o que eu mais jogo, é o que eu mais fico interessado, e então eu quero fazer uma série só sobre Dungeon Crawl e eu vou começar com esse daqui, que vai ser um vídeo um pouco longo, tá? Então se você... Ou talvez eu divida em 3 partes. Não, acho que eu vou fazer um pouco longo. E depois eu vou fazer uns outros curtos que é o Comparando Dungeon Crawl. Então, só para explicar. Hoje eu vou mostrar vários que eu gosto muito. E falar por que eu gosto. Né? Nem tanto comparando com um com o outro. É mais falando o que cada um tem e que tipo de jogatina, de aventura que ele possibilita. E depois disso... eu vou lançar o Comparando Dungeon Crawls, em que eu vou pegar um Dungeon Crawl, outro, e vou fazer uma comparação entre eles, tá bom? Mas isso não vai acontecer hoje. Hoje o que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, tem esse daqui, a principal característica dele é essa, e o que ele tem de ponto positivo, e se tiver alguma coisa que eu acho que esteja faltando, eu também vou falar. Então, é isso, Dungeon Crawl. Vamos começar aqui com o Note Quest, que é aquele que talvez seja o Dungeon Crawl nacional mais famoso. Ele é da editora Coisinha Verde, escrito pelo Thiago Jungs. E o Note Quest, ele é muito bom. Os pontos positivos dele é que ele tem regras bem simples. As regras de combate, de exploração, você aprende rapidinho. A formação da masmorra é muito legal, porque ele considera... se é escadaria, se é sala, se é corredor. Ele tem várias tabelas para montar uma masmorra que realmente ela vai ser diferente cada vez e vai mudar o que essa masmorra tem, porque dependendo do tipo de sala, ela tem um certo tipo de conteúdo, pode ter alguns itens, tesouro ou monstros. Eu gosto muito que ele trabalha com 2d6, então o 2d6 ele tem uma curva de resultados que é bem interessante. Então tem alguns resultados que realmente são mais comuns, que são aqueles que mantêm a aventura mediana. E nas duas pontas, nos dois extremos, você tem coisas mais desafiadoras. Eu acho isso muito legal porque não fica uma coisa linear, né? Realmente a aventura ela acaba trabalhando um pouco simulando essa curva do resultado do D2. 2D6, aliás. A formação de nome da masmorra é muito bacana, eu gosto muito. Né? E se eu tivesse que falar uma coisa que não me agrada tanto no Note Quest, na verdade aquilo que é característica da maioria dos Dungeon Crawls, que que aqui, por exemplo, não tem a questão do combate tático, que é uma coisa que eu gosto, mas eu não acho que seja um defeito dos jogos que não tem, porque o Dungeon Crawl ele não é necessariamente um board game tático. Então, assim, não me incomoda de não ter, tanto é que eu jogo muito Note Quest, mas eu gostaria que tivesse. Mas de 0 a 10 eu daria um 10 fácil. E ele é super enxuto, e ele tem também regras avançadas também, de criar umas masmorras mais diferentes, mais perigosas. Então, Note Quest. O segundo aqui é o For Against Darkness, está aqui a versão nacional. O For Against Darkness, olha só, achei minha carteirinha de vacinação do Covid. Eu procurei tanto isso, achei agora. Ele é muito legal porque ele já tem uma pegada mais old school, então ele trabalha com as figuras clássicas do jogo old school de RPG. A capa deixa bem claro. Ele tem regras super simples também. A versão nacional ficou muito mais bonita que a versão original em inglês. Ele é um jogo italiano, mas ele foi lançado, se eu não me engano, primeiramente em inglês. Inclusive eu entrevistei o Andreas, né, o escritor do For Against Darkness, antes do For Against Darkness explodir. Que o For Against Darkness ele virou um fenômeno, é muito interessante. Como falha, aqui, como um ponto um pouco negativo, a organização desse livro ele é um pouco bagunçada, então tem regras que estão muito espalhadas, que poderiam estar juntas,
E uma coisa que me deixa um pouco incomodado é que realmente a formação da sala, ela tem formações determinadas que na verdade não influenciam em nada na mecânica. Ao passo que no NoteQuest já tem uma certa influência. E aqui não. Mas aí eu tenho que falar de um ponto muito positivo que o For Against Darkness tem, que é a questão dos suplementos. Ele é de longe o Dungeon Crawl no mundo que mais recebe apoio de suplementos. E os suplementos do For Against Darkness eles são muito variados, tem regras adicionais, tem regras táticas, então é um jogo que só com esse daqui você consegue ter umas aventuras bem old school, bem legal, dá pra usar miniatura. Nossa, eu já tive muita diversão com esse jogo. Mas ele é um pouco bagunçado, então as primeiras jogadas costumam ser um pouco mais truncadas, porque você vai procurar uma informação, ela não está onde deveria, ela está lá no final e tudo mais. Mas depois que você pega as manhas, fica bem legal. E os suplementos, assim, tem mais de 60 suplementos para For Against Darkness. E não estou falando genérico não, tem mais de 60 suplementos mesmo. É absurdo, suplementos oficiais. Um outro é esse daqui do Igor Moreno, que é aquele jogo da masmorra com dragões e tal. Ele é um jogo old school, muito diferentão, muito ousado, em que ele não tem mestre, ou seja, ele é cooperativo ou solo. Esse daqui é muito bom, é muito legal, e o principal ponto positivo dele, eu citaria dois. Ele tem um método de criação de personagem que é muito personalizado. Um personagem nunca vai ser igual ao outro. Ele tem classes e raças infinitas. Ele tem, esse seria o grande fator. Segundo, ele tem um sistema que permite muita... qual que é a palavra? Iniciativa por parte de quem está jogando. Porque você vai rolar, mas você pode aumentar a dificuldade dos obstáculos para ganhar mais dinheiro, ou seja, as recompensas são sempre proporcionais ao tamanho do desafio. E você pode arbitrariamente aumentar ou diminuir o tamanho de certos desafios para ter mais dinheiro, que é o que vai te possibilitar você evoluir. Ele tem tabela, uma tabela bem simples, que é muito legal, funciona muito bem. E um outro ponto positivo seria o tamanho dele. Ele é menor que a palma da minha mão, então ele não é tamanho A5, ele é tipo metade de um A5, eu não sei se seria A6, né? E é muito legal. Eu acho que dentro da proposta, dentro do que o Igor tentou passar com esse jogo, eu não vejo nenhuma falha. Eu acho que ele cumpriu 100% aquilo que é a proposta que ele se propôs. Então, muito legal. Eu acho que ainda não está à venda, né? Isso aqui é só para quem participou do financiamento coletivo, mas logo vai entrar à venda. O próximo que eu vou mostrar aqui é esse daqui do Rafael Esper, que é o Elden Dungeon. Tá? Não se engane com o nome em inglês, tem a versão em português. Ele lançou a versão em inglês lá no Drive-Thru, tá fazendo um certo sucesso. Tem várias comunidades gringas que eu vejo o pessoal comentando que está jogando. E é muito bom isso aqui, é muito legal. Pontos positivos, o livro de regras ele é muito bonito, ele é todo ilustrado. As tabelas são ilustradas, então não é só tabela. Para cada item de cada tabela tem uma ilustração. E eu não sei se foi o Rafa... Deixa eu pegar aqui a questão da arte. Ele cuidou de algumas coisas, depois teve Midjourney, Craft Pix, e ficou muito homogênea a arte, ficou muito integrado, e é uma exploração bem legal, porque você tem várias coisas que você pode determinar. Ele tem níveis de dificuldade, então você pode fazer uma exploração fácil, uma exploração média, uma exploração difícil. Ele tem regras para modo competitivo, para modo cooperativo, para modo solo. E ele é bem legal, ele tem regras de combate que lembram um pouco Aventuras Fantásticas. A exploração é bem direta, você rola para ver a sala, para onde que ela te leva. Tem algumas salas que levam para outros níveis. Aqui tem 6 níveis, se eu não me engano. Isso. E se você jogar e mandar a ficha de personagem pro Rafael, ele ainda manda um suplemento com mais níveis, mais tesouros, mais monstros,
Muito bacana. Essa é a proposta, lembra um pouquinho os jogos de videogame, né? Não tem coisa tática, mas nem cabe dentro da proposta, então eu não sinto falta, porque realmente não é algo que o jogo se propôs. Ele é muito rápido, você consegue fazer, por exemplo, no modo fácil, você consegue fazer uma exploração, porque no modo fácil você entra com um objetivo, você rola um D6 para ver qual que é o seu objetivo, matar 3 monstros, encontrar 50 peças de ouro, algo assim. Lembra muito o jogo Dungeon, com ponto de exclamação, que é um jogo antigo lá da década de 70, que eu já fiz vídeo falando da minha versão caseira. Então os objetivos são muito parecidos com o daquele jogo, que é muito legal. E é muito rápido, no modo fácil assim, uma exploração vai durar 15 minutos, 20 no máximo, é muito legal, é muito imersivo. Se você tiver com o livro no celular colorido, eu imprimi em preto e branco para economizar, mas ainda assim fica bem legal as páginas. Muito bom. O próximo que eu vou falar, recomendo muito, é o 8-Bit Dynasty. Esse daqui ele é uma versão do 8-Bit Dungeon, do original em inglês. E esse daqui ele trabalha em 2 momentos. Ele tem exploração de ermos, que você sai andando por um mapa, e nesses mapas algumas vezes você vai cumprir missões dentro de cavernas. E eu acho legal porque ele evoluiu bastante a forma de explorar, porque você vai gerando salas. Primeiro você determina quantas salas especiais vai ter naquela masmorra. Você joga um D4, então ela vai ter de 1 a 4 salas especiais. Conforme você vai encontrando essas salas especiais, você rola para ver se vai ser uma sala comum, ou corredor, ou uma sala especial. Quando você chega na última sala especial, é o final daquela masmorra. É muito interessante porque ela vai tendo essa inteligência artificial que vai fazendo ela ir se fechando até chegar na última. Então é uma inteligência artificial de criação de masmorra muito interessante, que não tem no 8-Bit Dungeon original. Esse jogo aqui ele tenta simular jogos como o primeiro Final Fantasy, o Fateful Lore, o Dragon Quest, aquele lá 8-bit do passado. E ele faz isso muito bem. Recomendo demais, mas eu ainda vou falar de jogos assim, né? Deixa eu colocar aqui. Aí tem o Pocket Dungeon 2.0, que logicamente esse é o que eu mais gosto. Por quê? Porque esse daqui ele é um dos poucos dungeon crawls que tem combate tático. Então o tamanho da sala, a disposição da sala realmente importa. E ao longo do combate você pode usar a movimentação para ter certas vantagens ou para se livrar de certos ataques ou magias ou feitiços e tudo mais. Ele tem o grande destaque do Pocket Dungeon 2.0 é a formação da masmorra. Ele tem regras muito específicas que você determina a forma da sala, quantos quadrados tem aquela sala, quantas portas tem, dessas portas quais estão abertas, quais estão trancadas, quais tem armadilha. Você rola separado para ver baú, aí você rola para ver se o baú está aberto, está fechado, está com armadilha. Você tem a chance de encontrar salas especiais. E o legal é que tem um suplemento que é o Pocket Stone of Equipment. Olha só, falei certinho. Que ele aumenta muito a quantidade de itens, de armadilhas não, desculpa, de itens mágicos, de magias, feitiços, e fica uma coisa muito, muito louca. Um outro ponto positivo que eu gosto dele é que a progressão do herói, ela vai mudando a forma como vai se passando o gameplay. Então, ele tem 3 níveis de dificuldade. Você começa enfrentando monstros em uma masmorra mais tranquila. Aí se você sobreviver, você vai por o que ele chama de tier, né? O tier 2, que é um pouco mais difícil, e o tier 3, que é o último nível aqui desse jogo. E a evolução do personagem, ela é muito legal, porque conforme ele vai ganhando o bônus rating, que quanto mais sala você
Ele é tipo um recurso que você vai juntando conforme salas você vai explorando. E aí isso vai se convertendo em aprimoramentos de itens. E tem os FUD Points, que são bônus que você pode gastar para aumentar os seus atributos, principalmente quanto mais inimigos você destruir, eliminar. Então, conforme isso vai acontecendo, você vai tendo acesso a outras habilidades. Cada classe tem habilidades específicas que você gasta pontos de ação para ir. Então, quanto mais poderoso o seu personagem vai ficando, mais essas habilidades vão podendo ser usadas. E você vai coletando equipamentos e magias e feitiços, e cada uma tem um funcionamento muito específico. E quando você chega no Tier 3, que é o último, mais perigoso e poderoso, às vezes para fazer um ataque você tem tanta opção que vira quase que um xadrez. Eu posso vir para cá, mas aí o monstro vai vir para cá. Então é muito interessante. E o ponto negativo dele, ele também deriva disso, porque como a evolução faz o gameplay ficar mais diversificado, no primeiro tier, até metade mais ou menos das salas é muito monótono. Porque o personagem basicamente ele só pode andar e atacar. Então fica uma rolação de dado que pode ser muito chata para várias pessoas. O que eu tenho para dizer nesse caso? Sobreviva. Sim, passe por isso, porque depois, quando você vai lá pro Tier 2, é outra coisa, né? Ele tem essa evolução, mas as 15 primeiras salas, de maneira geral, elas são muito iguais o gameplay, e pode passar a impressão de que é um jogo monótono, mas ele não é. Mas ele tem um começo monótono, né? Infelizmente, isso acontece sim. O próximo, a gente tem o Aventuras Inesperadas. No final eu vou falar onde conseguir tudo isso, tá bom? Que é do Miguel Torquato. Tá bom? Essa é uma das versões, ele já lançou outras, que é um dungeon crawl bem tradicional mesmo. Então você rola a sala, rola conteúdo de sala, enfrenta se for monstro, se for armadilha. Ele tem regras bem fáceis, ele é bem minimalista. E é isso, basicamente, né? Ele é muito parecido com, assim, a sensação que eu tenho jogando ele é muito parecida com a sensação que eu tenho jogando o For Against Darkness, né? Ou seja, você vai rolando salas, as salas não influenciam tanto assim, então realmente é mais o encontro em si, né? E aí vai. Lembrando que hoje eu vou falar só dos que eu tenho fisicamente aqui. Vai ter vídeos futuros dessa sessão que eu vou falar daqueles que eu tenho digitalmente. O próximo que eu gostaria de falar é um meu. Eu só tô com a impressão aqui em inglês, que é OSR Tables and Dungeon Generator. Tem em inglês, em português, desculpa, que é OSR Tabelas e Gerador de Masmorras. E assim, esse daqui, na verdade, gente, eu fiz misturando dois Dungeon Crawls. Eu peguei o Solo Dungeon Adventure, que ele vai aparecer aqui ainda, que foi o sistema de geração de dungeon que o Gary Gygax inventou lá em 75, e eu misturo com as tabelas do Pocket Dungeon 2.0. Então, por exemplo, a formação da sala, definir a quantidade de porta, se a porta está trancada, está com armadilha, está emperrada, tudo isso veio do Pocket Dungeon 2.0, com algumas coisas que realmente eu peguei do método do Gary Gygax. Então realmente não tem nada de novo aqui, é bem tradicional. Ponto positivo é que ele tem o combate tático e ele é muito rápido. Então para montar uma masmorra aí de 7 salas, por exemplo, é muito rápido, dá para usar ele sim. E é legal porque como ele tem outras tabelas, ele também vai ajudar se você quiser fazer o caminho do herói até chegar naquela masmorra. Ele tem tabelas que você não precisa criar nada, é só ir rolando cada dia e você vai resolvendo e tudo mais. Então, eu gosto bastante desse material. Esse aqui foi o meu primeiro material a ganhar um selo de vendas do Drive-Thru. Fiquei muito feliz. O próximo é um muito famoso lá fora, que é o The 100
Dungeon, ou The 100 Dungeon, que ele é do Martin Knight. Ele tem a versão beta, ainda está disponível gratuitamente, mas ele já avançou. E esse jogo ele tem muitos suplementos. Não, é bem menos do que o For Against Darkness, mas ele tem suplementos mais substanciosos. E o que eu acho, né? Esse jogo ele é mais completinho do que o For Against Darkness. Ele tem regras bem específicas, cada sala tem suas características. Então ele é um jogo muito mais tático, ele é muito mais board game mesmo. Ele é bem interessante, ele tem regras bem mais complexas, até de construção de personagem, do que os que eu apresentei aqui até agora. Então ele é um dungeon crawl que eu recomendo demais para quem gosta de sistemas mais robustos. Né? De repente você está jogando Pathfinder, ou você está jogando AD&D, que são sistemas que já são um pouquinho mais robustos, né? Eu recomendo muito esse daqui, porque ele realmente tem isso. Então, ele tem uma curva de aprendizado um pouco longa, um pouco alta, porque realmente tem muito detalhe que você tem que consultar. No começo, como ponto negativo, ele vai ter muito viração de página. Consulta uma coisa aqui, volta ali. Com o passar do tempo, você começa a sacar onde é que está cada informação, e aí você já pode até deixar aberto em certos lugares, colocar algumas marquinhas em outras, e aí ele fica rápido. Então ele é um jogo que, por outro motivo, ele funciona muito parecido com o Pocket Dungeon 2.0. O começo dele ele é meio tedioso, dessa vez não porque é tudo igual, mas porque ele vai exigir muita consulta do livro, porque as regras são bem específicas. Mas, depois, conforme o tempo vai passando e você vai dominando o sistema, ele passa a ter um gameplay muito ágil e muito interessante. Gosto muito. Eu tô falando no geral, gente, mas vai ter. Quando eu for comparar, eu vou falar em detalhes. Um outro, o Roguelike. Esse daqui, Roguelike, ele é baseado naquele jogo Rogue de computador, que era um jogo, para quem não conhece, o Rogue foi um jogo lá da década de 70, ou começo de 80, não me lembro, mas acho que é 70, em que você construía, você enfrentava uma masmorra, só que tudo era feito através de símbolos, naquela tela do DOS lá, ou algo parecido. Então a masmorra ela era toda feita de mais, os tesouros eram feitos de símbolo, né? Você tinha arroba e tudo mais. Muito interessante. E era muito difícil, porque ele não tinha save. Você podia estar muito adiantado. Você morreu, tinha que começar de novo, e cada vez era uma masmorra diferente. Era gerado aleatoriamente. Então tem aquele negócio que o pessoal fala que é o permadeath, né? A morte permanente. Não importa o quão poderoso você seja, você morreu, você vai ter que começar de novo. E esse jogo ele tenta simular isso. Ele é muito desbalanceado, porque, assim, cada classe tem certas habilidades. Então, por exemplo, armadilha. Se você não é, e você sorteia a classe, inclusive, né? Você não escolhe. Você pode escolher? Pode, mas você perde a proposta do jogo se você começar a escolher a classe e a raça. Então, se você deu o azar de não ser um ladrão e tiver uma armadilha, não tem o que fazer. Você vai sofrer o dano, né? Ou você chegou numa porta, você não é o guerreiro, a porta está trancada, não tem o que fazer. Procura outro lugar. Então ele é bem... Não vou dizer... ele é desbalanceado, sim, porque o ladrão ele tem muita vantagem em relação às outras classes, por vários motivos. E os itens aqui que você vai rolar quando você encontra algum tesouro, tem um item aqui que eu até tive que diminuir. Porque assim, é um item, um item de armadura, quer ver? É o... Full plate. Se você encontrar full plate no meio do caminho, ou seja, uma armadura de placas completa, você vira praticamente imortal. E aí perde totalmente a graça, porque praticamente nenhuma das criaturas que estão aqui no bestiário, elas podem sequer fazer cosquinha em você. Então, o que eu recomendo é fazer essa pequena mudança de, se for jogar esse daqui, tira o full plate da lista. Caiu o full plate, rola de novo, porque senão a sua aventura vai acabar ali, porque não vai ter mais desafios. E o último desse primeiro vídeo
né? É o 8-Bit Dungeon Retro RPG. Ele é o livro do Thiago Alves, que foi baseado no 8-Bit Dungeon original, ou seja, ele tem a mesma origem do 8-Bit Dynasty. E na verdade, os jogos são bem parecidos, porque ele tem a base das regras veio do mesmo lugar. E eu, inclusive, gente, eu uso o 8-Bit Dynasty como um suplemento do 8-Bit Dungeon, porque eles são muito, muito compatíveis. Embora o nome dos atributos tenha mudado de um para outro, eles são totalmente compatíveis, é só uma mudança de nomenclatura, a forma como eles funcionam e tudo mais. Então, o que eu faço? Eu gosto muito da maioria das regras do 8-Bit Dungeon Retro, mas a regra de formação de masmorra, eu gostei muito do 8-Bit Dynasty. Então eu uso, quando eu vou para masmorra eu uso esse, quando eu vou para exploração eu uso esse daqui. E funciona muito bem. Então esse é um jogo muito completo o ponto positivo dele, o principal ponto positivo dele, é que ele simula com muita perfeição, com muita propriedade esses jogos 8 bits. Porque o Thiago Alves, ele é um cara que ele dominava muito bem esses jogos, fica claro. Então ele conseguiu passar exatamente aquele tipo de jogo. E eu só fui jogar esses jogos por causa do 8-Bit Dungeon Retro, que eu nunca tinha jogado esses jogos 8 bits e tudo mais. E eu gostei muito, e eu joguei bastante nesses últimos anos esses jogos, principalmente o Fateful Lore, que é um jogo que tem para celular, que ele é muito bom, ele vai bem nessa vibe do Final Fantasy 1, e é impressionante como o Thiago conseguiu fazer que um jogo analógico tivesse esse mesmo clima. É muito legal, muito bacana. Então é isso, gente. Esse daqui foi. O que ficou faltando? Agora ficou faltando aqueles que não estão encadernados, né? Ah não, ficou faltando um aqui que estava aqui embaixo. Desculpa, gente. Então eu falei de todos os encadernados que eu tenho. Vai ter um segundo vídeo faltando dos que não estão encadernados, mas que estão impressos, que é tudo isso aqui. E depois eu vou fazer um terceiro, que é mais curtinho, daqueles que eu tenho só em PDF. Mas na verdade já estou esquecendo de um importante, então esse não vai ser o último, tá? Gente, esse é o Solo Tenebre, que ele é... De quem que ele é? O cara chama... Di Maggio. Né? Então esse daqui, ele é muito legal. Ele tem ele é curtinho, né? Como vocês podem ver. Ele tem uma lore bem interessante. Então você faz parte de um mundo que foi... Que ruiu, né? Um mundo medieval, meio pós-apocalíptico, que a sociedade ruiu e está tentando se reerguer das cinzas, só que existem as masmorras, onde moram monstros que estão devastando tudo e impedindo a civilização de se reerguer. Então, os heróis são pessoas que vão até essas dungeons, especialmente para livrar a dungeon dessas ameaças, principalmente o Dungeon Guardian, que é sempre um vilão que está controlando todos os outros que estão ali. Então ele faz isso em 2 páginas, ele explica esse lore, é muito legal. A formação de salas e perigos e tudo mais é muito interessante, porque você rola todos os dados ao mesmo tempo. Então tem bastante coisa que é determinada em uma só, né, rolagem dos dados. Então ele é muito rápido. Basicamente você tem 3 tabelas que você vai consultar, então ele realmente não tem muito vira a página para cá e para lá. E ele é muito rápido também, dá para fazer uma jogatina aí muito satisfatória de 30 minutos. Só que, às vezes, esse Dungeon Guardian, ele demora um pouquinho mais para aparecer. Tem uma rolagem que você faz de tempos em tempos, então ele tem um contador. Conforme você vai indo em salas, você vai enfrentando monstros, esse contador vai diminuindo até uma hora em que você vai encontrar esse Dungeon Guardian. Mas vai depender um pouquinho das suas escolhas e também da sorte. Muito bom. E eu falei que era o último, minha voz está ótima, né? Vou pegar lá que tem mais 2. Então, tem o Pocket Delver, que eu já falei ele ainda no mês passado, que ele é um jogo, um dungeon crawl bem old school, que ele tem a característica de que
Ele também tem um tipo de contador que você determina 3 plot points, né, pontos de trama. Então você passa por um, pelo segundo, no terceiro ele termina. De resto, ele é um jogo bem legal, ponto positivo que não tem classe, não tem raça, você pode ser um mago guerreiro ao mesmo tempo, porque você tem mana e tudo mais. E ele é bem rápido. O ponto negativo dele é que ele visualmente ele não é muito interessante, porque ele constrói umas masmorras que ficam assim. E eu particularmente já não curto tanto assim. Mas fora isso, ele é muito bom. Mas como eu falei com ele no mês passado, né, dá uma olhada no vídeo. E o último, agora sim, também falei mês passado, que é o Harper's Quest. Esse daqui, ele é um totalmente old school OSR. Então ele é bem na vibe do sistema D20, ele tem menos atributos e tudo mais, mas ele trabalha bem nessa pegada. Ele é muito difícil, porque ele tem essa pegada OSR, que muitas vezes é melhor você fugir do que enfrentar. E o ponto positivo dele é isso, ele é OSR na veia. Você pode, inclusive, montar uma dungeon com ele para jogar o seu D&D, para jogar o seu Old School Essentials ou Swords and Wizardry. Ele é uma ferramenta muito legal e ele é pelo Joy Peddler Games. E é muito legal, mas como eu falei dele também mês passado, vão lá no vídeo e lá eu explico em detalhes, tá bom? É isso, gente. Essa foi a primeira parte do Dungeon Crawls.